Bom, primeiramente, Graciela, muito obrigada pela oportunidade. Rebripe também, agradeço a todos os organizadores, principalmente pela iniciativa de organizar, não só pela oportunidade, mas principalmente pela iniciativa de organizar esse seminário, né? Um tema que é fundamental, que está voltando à baila, né? Está sendo muito pautado pelo presidente, pelos ministros, e que vem dessa demanda, né? da sociedade civil, né? Tanto do setor produtivo, dos trabalhadores, da academia. Então, essa interação, esse espaço aqui que a Rebripe está proporcionando, esse seminário, ele é muito importante, é uma marca um pouco do tipo de diálogo que foi estruturado, né, nos primeiros anos do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, e é importante a gente retomar esse espaço, né, o sinal de que as coisas estão aos poucos voltando ao normal, que a gente está voltando a conversar. E como o secretário Wallace disse hoje de manhã, é um momento, sobretudo, de escuta para o governo, né, que ainda tem 6 meses e é uma escuta que começou assim, na resistência, na campanha, mas que agora, na transição, no esforço de transição, eu participei do grupo de trabalho de Relações Exteriores da transição, e que agora ele precisa se aprofundar, agora com o governo já mais de pé, né? Porque a política pública a gente faz assim, com escuta, né? Para concepção, para implementação, todas as etapas, né? Então, tanto política externa quanto política industrial não vai fugir à regra, então esse momento é muito importante. Então, passando para o acordo, que acho que é a contribuição assim, que eu consigo dar pela minha vivência lá na assessoria especial, o que a gente tem é a conclusão, em princípio, né, do acordo, da dimensão comercial do acordo em 2019, e no ano seguinte da dimensão política. Né, parênteses que a maioria das pessoas acho que está familiarizada com o acordo, mas é um acordo de nova geração, digamos assim, que não é só de redução de tarifa, de abertura de comércio, mas que tem capítulos sobre sustentabilidade, sobre direitos humanos, sobre o mundo do trabalho, enfim, tem outras dimensões, né? E que seria um dos primeiros a ser assinado pelo Brasil nesse novo formato. Então, isso gera uma série de desafios, né? Então, naquele momento, faltava a revisão legal do acordo, que a gente chama de legal scrubbing, para ver compatibilidade com as legislações domésticas, uma discussão ainda em aberto sobre regras de origem, denominações geográficas, mas, em princípio, o acordo estava concluído, não estava assinado, não foi assinado pelas partes. Isso é importante, porque às vezes na imprensa sai que o acordo já tinha sido assinado, enfim, ele foi concluído, mas não assinado. Então, esse acordo ele é concluído num contexto muito diferente do atual, né? Um contexto de desmonte da política externa brasileira, a serviço de um projeto ultraliberal, um projeto antidemocrático, um projeto de política externa que se subordinava a alinhamentos automáticos, né? Muitas vezes em detrimento do interesse nacional. E nesse quadro a gente tem o desmantelamento a saída do Brasil da CELAC, o enfraquecimento do Mercosul, isso que a gente deixou registrado, né, durante a transição, contrariando até princípios constitucionais, né, assim, que a própria Constituição diz que o Brasil deve se orientar pela integração regional. Então, essa saída da CELAC foi um momento em que a gente se afastou desse princípio. Além disso, um movimento de alinhamento automático com os Estados Unidos, principalmente nos 2 primeiros anos de governo, que é quando a gente tem a coincidência do governo Bolsonaro e do governo Trump. E na área internacional, essa política ultraliberal também se refletiu num assodamento, numa aceleração dos acordos de livre comércio que estavam sendo negociados. Você tem não só o acordo Mercosul-União Europeia, que é o que eu vou tratar aqui hoje, mas tem um acordo em negociação com EFTA, né, com Noruega, Suíça, tem o acordo Mercosul-Singapura, que também está em negociação. Enfim, e além disso, teve a decisão unilateral em 2021, se eu não me engano,
de baixar a TEC, né, a tarifa externa comum do Mercosul, e que gerou, claro, um impacto muito negativo em alguns dos nossos setores industriais mais competitivos, aqui em Cafina, alguns setores chegaram até a protestar na época, né? Então, tudo isso conduzido por um superministério da Economia. Às vezes, na conversa, eu brinco assim, era um pouco o PowerPoint do Dallagnol, era assim, sem provas, mas com convicções. Então, assim, tinha uma convicção de que a aceleração daqueles acordos ia gerar benefícios incríveis. E um foco no agro, mas não no agro que a gente quer fomentar, né? Não no agro que gera inovação, não no agro que gera, que agrega valor, não no agro que tem tecnologia, não no agro que preserva o meio ambiente, né? Então, naquele momento, foi o oposto disso. Então, já nesse momento, a União Europeia tinha manifestado interesse em apresentar um instrumento adicional. Eu vou falar disso porque também isso está voltando na imprensa assim, com uma certa frequência. Então, naquele momento, a União Europeia já tinha falado, olha, a gente concluiu o acordo, mas a gente quer algo mais em sustentabilidade. Diante de toda aquela destruição ambiental, de sinais que o então governo vinha dando, os negociadores europeus passaram a falar num documento adicional, numa side letter, que seria não vinculante, um documento interpretativo que fortaleceria os termos do acordo. Então, isso não é novidade, não é uma coisa que foi feita só com o Mercosul. Side letters, a União Europeia já assinou com outros países, tem um exemplo com o Canadá, por exemplo. Mas eu vou detalhar a side letter um pouquinho mais para frente, mas para a gente ir nesse histórico, né? E aí, na transição, o que a gente tem é esse diagnóstico da maneira soldada como os acordos foram sendo fechados, né? Fechados em princípio. E o próprio presidente se manifestou, assim, quando saiu o resultado das eleições, tem um discurso dele em que ele já fala que o Brasil não quer ser relegado a essa eterna condição de exportador de matéria-prima. E é uma coisa que ele tem acertadamente repetido, né? Como foi falado hoje de manhã, esse propósito de retomar uma industrialização, fazer uma neo-industrialização, uma reindustrialização, de promover uma indústria que agregue valor, que gere renda e que vença esse ato dos países, de um país em desenvolvimento para um país que quer ser de alta renda. Como o Wallace disse hoje de manhã, a gente não tem um registro histórico de um país do tamanho do Brasil, das nossas proporções, que tenha chegado à alta renda sem se industrializar. Você tem casos de países muito pequenos que vão ter alta renda vendendo matéria-prima. Não é um caso de um país complexo como o Brasil. Então, quando o governo começa, a gente já tem um mundo, não só uma situação interna, mas um mundo que é radicalmente diferente do mundo em que o acordo foi fechado em princípio. A gente tem a pandemia de Covid-19, que mudou assim, completamente, de uma forma muito aguda, a percepção do que é estratégico. Naquele momento, não só a vacina era estratégica, não só a pesquisa, né, científica era estratégica, mas até máscara, luva, as coisas mais simples mostraram que elas, dependendo do contexto, elas podem ser estratégicas. Então, essa visão de segurança assim, que o modelo just-in-time da globalização, né, passava, ela foi colocada em questão. E na hora da pandemia, o que valeu foi um princípio de farinha pouca, meu pirão primeiro, quem tem mais dinheiro vai levar, ou não vai levar, nem com dinheiro, em muitos casos, né? Não foi possível sanar, assim, a própria Europa sofreu com escassez de material, então, o momento da pandemia, tudo isso foi bagunçado, por assim dizer. E aí, o processo de desindustrialização do Brasil, que é algo que já vinha acontecendo historicamente, ele é sentido de uma forma mais aguda, ele passa a preocupar, né, as pessoas que estão pensando esse país de uma maneira muito mais urgente. E não só no Brasil, como em outros lugares. Assim. A gente tem,
isso agravado também, né, pela disputa geoestratégica entre o Ocidente e a China, pela guerra na Europa, você começa a ter vários países falando de friendshoring, nearshoring, assim, aproximar, integrar a produção para países que são amigos ou países que estão perto, de modo a garantir que você consiga ter acesso àquilo que você considera estratégico num curto período de tempo, assim. Então, você tem vários países, como o próprio Estados Unidos, anunciaram o Buy American Act, a União Europeia, a China. Nesse contexto de múltiplas crises, essa questão da integração das cadeias produtivas foi questionada, né? Então, a gente tem um acordo que, em 2019, já não era bom, e a coisa mudou. Então, a avaliação não é de que o acordo era, em 2019, ele era um acordo bom, e agora ele ficou desequilibrado. A situação mudou. Não, ele já não era um ótimo acordo naquele momento. Isso precisa ficar claro também, né? E outro diagnóstico que surge também, que ministérios, setores da sociedade civil, não foram dos próprios grupos interessados, não estavam representados da conclusão desse acordo, né? Então, você tem o próprio Ministério da Indústria e Comércio, que não existia o Ministério da Gestão, não existia o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Cultura. Então, esse é um ponto, né? Então, quando você tem uma retomada da política externa, e você tem esse processo, né, de retomada clara da política externa, um retorno à CELAC, foco no Mercosul, né? A primeira viagem internacional que o presidente faz é a CELAC, seguida por visitas à Argentina, visitas ao Uruguai. Acho que alguém suscitou hoje de manhã a questão do Uruguai, né, do unilateralismo uruguaio, que não foi diferente do que nós fizemos quando a gente baixou a TEC unilateralmente também. Mas que não é um exemplo do tipo de integração que a gente deve cultivar, né? Em maio, a gente teve uma cúpula de presidentes sul-americanos, tudo isso para dizer que a integração está no centro, a integração regional está no centro dessa política externa, esse resgate da integração regional, né? A gente volta a falar de Unasul, que deixou um patrimônio muito importante, que se a gente for pensar na pandemia, né, a gente tinha na Unasul um Conselho de Saúde sul-americano, que não pôde ser aproveitado. Tem o COSEPLAN na área de infraestrutura, então tem uma série de ações do governo no sentido de reestruturar e de reorganizar esse processo de integração regional, primeiro, para depois a gente poder falar, né, da relação com outras regiões. E essa prioridade ela é muito natural, não só por ser um mandato constitucional que eu citei mais cedo, mas porque ela também se baseia nessa premissa de fortalecimento da indústria nacional, né? Mais de 90% do que a gente exporta para o Mercosul tem valor agregado, né? Não são matérias-primas brutas, não são commodities. E aquilo que a gente importa também. Então, é um dos nossos comércios que não é um comércio de matéria-prima, tem mais valor agregado. Então, quando em março a União Europeia já apresenta o seu instrumento adicional, que na verdade não é bem um instrumento interpretativo, ele passa a ser um instrumento vinculante, tem uma série de outros elementos, o presidente já havia manifestado preocupação com esse capítulo de compras. Eu acho que a Marta vai poder dar mais detalhes do que eu sobre ele, ao mesmo tempo em que o presidente tem dado prioridade à conclusão do acordo, no entendimento de que ele é um acordo que é estrategicamente importante, esse acordo ele tem que ser bom para o Brasil, ele tem que contribuir para a economia brasileira, para gerar investimentos, para dinamizar cadeias produtivas, para contribuir para esse projeto de reindustrialização. Então, a gente pode até fazer uma analogia, assim, essa questão de competição geoestratégica com o que aconteceu há quase 100 anos atrás, um pouquinho menos de 100 anos atrás, por exemplo, quando a gente conseguiu a CSN, né? Também foi num contexto ali de Segunda Guerra Mundial, quando a gente
estava oscilando entre Alemanha e Estados Unidos com um projeto também de industrialização. E a CSN foi algo que foi bastante revolucionário assim, né, para a indústria brasileira. A capacidade de fazer chapas de aço na época. Então, quando os europeus apresentam esse instrumento adicional, o governo passa a se organizar para considerar o instrumento. Itamaraty, a Casa Civil tem liderado esse exercício, num contexto em que a gente tem um mapa opinando, mas a gente também tem um MDA opinando sobre o impacto na agricultura familiar. A gente tem um MIDIC que não existia antes, e a gente tem um MIDIC que é complexo, porque tem uma secretaria de industrialização, tem uma secretaria de comércio exterior, então tem vários interesses que estão representados, né, e a gente busca traduzir esse equilíbrio. A gente tem o Ministério da Gestão, que agora cuida de compras públicas de modo geral. Você tem o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia muito mais empoderados. A gente tem o Ministério da Cultura, que está preocupado, sim, com os temas de direitos autorais. Então, a gente tem um processo em curso, né, muito rico de consultas, e que passa do Brasil, tem que ir para os sócios do Mercosul antes da gente apresentar para a União Europeia, e que assim, não posso antecipar essa síntese que vai ocorrer das consultas, mas com relação a, por exemplo, a industrialização e a relação com compras governamentais, o que a gente tem é que o capítulo de compras ele vai incidir sobre alguns instrumentos de política industrial, talvez os últimos instrumentos de política industrial, acho que a gente não tem tarifa, a gente tem alguns instrumentos de política industrial para induzir a industrialização, seria a encomenda tecnológica, e aí um exemplo, por exemplo, de encomenda, que assim, é pouco usado, que encomenda tecnológica quando a gente encomenda uma solução para um problema que não existia, um problema que surgiu, como a pandemia. Então, o nosso exemplo de encomenda tecnológica no governo é a própria vacina da AstraZeneca, que é um valor bilionário, e que, nos termos desse acordo, talvez a gente não pudesse ter esse tipo de encomenda tecnológica, pelo valor. Você tem a questão das compensações tecnológicas, né, os offsets tecnológicos, que também são outro instrumento importante, que é você, ao realizar uma compra, você colocar uma condição para que essa compra seja realizada. Então, se você vai comprar, a gente tem um exemplo, não sei, vai comprar um determinado equipamento médico, de um fornecedor estrangeiro, como condição, parte desses equipamentos que você está importando, outra parte tem que ser fabricada no Brasil, então algum outro tipo de tecnologia vai ter que ser transferida. Então, isso é uma outra ferramenta de indução da industrialização, do desenvolvimento. E tem o poder de compra do Estado de modo geral. Então, no setor, por exemplo, de TICs, né, de tecnologias da informação, é altamente dependente de compras governamentais. Então, se você abre esse setor internacionalmente, você vai estar abrindo mão da sua indústria nascente ali. Então, eu acho que outra grande mudança na análise do acordo é o próprio conceito de política pública, né, você ter uma política pública de industrialização, de neoindustrialização e de transversalidade. Porque quando a gente fala, por exemplo, do novo marco da inovação, de encomendas tecnológicas ou de compensações tecnológicas, não é que, embora o acordo salvaguarde, por exemplo, compras de um determinado ministério, a ideia é que todos os ministérios ou todos os entes públicos possam possam fazer o uso, né, das compensações tecnológicas. Então, isso é um aspecto que também chama atenção. E aí tem um outro fator importante na discussão do acordo, que não está dentro do acordo, que independe do acordo, não está no instrumento adicional, que são as legislações unilaterais europeias. Isso é uma realidade que não vai mudar, mas que o acordo pode ajudar a gente a ter
mais previsibilidade com relação a essas legislações. São mecanismos de ajuste de carbono na fronteira, são proibições de importações de produtos que venham de áreas desmatadas, por exemplo, e isso é aplicado pela União Europeia, por países da União Europeia, independentemente de ser o Brasil, o Mercosul, para todos os países. Então, são legislações abrangentes com efeito extraterritorial. Então, você não tem como controlar o que o parlamento de outro país estipula como padrão para suas exportações. O acordo, talvez, consiga criar um sistema em que isso possa ser discutido de uma maneira mais razoável e que dê mais previsibilidade, né, para os exportadores. E aí a outra visão é que um aspecto importante, né, quando a gente diz que a carta, esse instrumento adicional, ele não é aceitável, ele não é aceitável porque ele trata de meio ambiente, porque isso não, a gente já tem um capítulo de meio ambiente no acordo, e o governo está comprometido com o desmatamento zero até 2030. Assim, não há hesitação com relação aos compromissos. Mas o tipo de premissa que está contida nesse instrumento adicional que é inaceitável você ter uma parceria estratégica e você ser tratado como um país que é descumpridor de seus compromissos a priori, né? Assim, sem você ter cumprido, e assim, a gente está falando de um acordo comercial, mas as sanções elas dependem do seu cumprimento do Acordo de Paris, que outros países não cumprem, inclusive os próprios europeus também não cumprem. E não cumprem, e tem um efeito sistêmico para um país, né, que tem um compromisso que o Brasil tem com o sistema multilateral para enfrentamento à mudança do clima, que é bastante complicado, porque se você tem aplicação, se você vincula a vigência de um acordo comercial ao cumprimento das suas metas nacionalmente determinadas, né, do Acordo de Paris, o que você vai ter no próximo ciclo? Você vai ter metas mais modestas, porque ninguém vai querer correr o risco de descumprir a meta e ter o seu acordo comercial. Então, você, de certa forma, você periga até sabotar um regime, um outro regime, que não tem nada a ver com o regime de comércio. Então, tem um impacto sistêmico que a gente considera negativo. Assim, isso, enfim, eu acho que a Marta vai me dar mais detalhes sobre os instrumentos, né, de compras públicas, não sei se já está 2 minutos. Mas acho que tem dois pontinhos, mais um ponto pelo menos, né, que a transição ecológica ela não pode ocorrer às custas dos países em desenvolvimento. Assim, isso é uma coisa muito importante. Você não pode ter esse tipo de legislação jogando para a gente esse ônus da adaptação. Então, um acordo ele também tem que ser um acordo que tenha um componente de cooperação muito importante para que os setores que serão afetados possam ter algum tipo de compensação ou possam se ajustar de outra maneira, assim, e não sejam apenados por essas legislações que estão sendo adotadas em outros países. Gente, eu fico à disposição aí para outras perguntas.